Olá e bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês o report dessa semana das empresas lá nos Estados Unidos. Então a gente chegou, felizmente, agora na semana, né, em que as empresas reportam os seus lucros ou prejuízos para o mercado. A gente tem aqui uma lista dos que foram apresentados agora na última semana, né, desde 15 de abril até agora essa sexta-feira. E na semana que vem eu também vou trazer para vocês o que eu espero, né, que eu quero fazer alguns vídeos em relação às empresas. Mas, indo direto no ponto, né, hoje eu vou trazer para vocês Johnson & Johnson e o Prologis, né, que são duas empresas que eu quero acompanhar. Tem várias aqui que daria para acompanhar, mas eu não tenho tempo infinito, né? Afinal, eu preciso selecionar aquilo para eu não, né, eu não posso torrar meu tempo é bem escasso. Eu poderia ficar falando de todas essas empresas o dia inteiro, né? Mas essas são as duas principais que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje. E lembrando que vai ter uma segunda parte desse vídeo em que eu vou falar da ASML e também da Netflix. Eu vou ver se ainda coloco alguma outra empresa dessas maiorzinhas, como a TSMC, a Intuitive Surgical ou até a P&G junto dessa análise, para eu poder ver como está indo o mercado americano. E por isso que é importante a gente seguir, né, o mercado americano, porque ele mostra a economia do mundo, ele mostra como as empresas estão performando e o resultado dessas empresas desse semestre é muito importante para a questão da taxa de juros, né? O Fed vai ou não vai baixar a taxa de juros? E cada vez mais o Powell, né, que é o diretor lá do Fed, ele está decidindo dar um freio e, em vez de começar já a acelerar a queda da taxa de juros, deixar mais um pouco parado. Então, se as empresas começam a performar mal, ele começa a ver, opa, a taxa de juros está impactando a economia. Aí a gente tem que agora dar uma afrouxada, né? Mas se eles colocam a taxa de juros lá em cima, que está muito alta nos Estados Unidos, e as empresas continuam performando bem, opa, tem alguma coisa aí, porque no final, né, tô aumentando a taxa de juros, a economia tá bem, ainda existe uma grande pressão para a inflação, então ainda a tendência é continuar a mesma taxa de juros. E a gente quer, né, no mercado financeiro que caia a taxa de juros, porque quanto menos a taxa de juros, mais dinheiro entra no mercado de renda variável e mais as ações se valorizam, tá? Então vamos lá, vamos entender agora sobre a Johnson & Johnson. Então a Johnson & Johnson é uma empresa, eu vou contar um pouco da história para vocês, mas que ela produzia talco para bebê, né? Faz aquelas coisas, é uma farmacêutica junto também. Tem várias coisas que ela faz, né? Até é bem famosa, fascina na Johnson & Johnson, né? Mas vamos ver como é que é a empresa, né? Então, se for ver em termos de preço, cara, olha isso aqui. Ela tá numa mínima aqui de 140 e poucos dólares, né? 147 dólares, que é praticamente ali na época de 2020. Então é como se ela tivesse andado de lado todo esse tempo. O que aconteceu para uma empresa como a Johnson & Johnson andar de lado tanto tempo, né? Eu acho importante isso e ver se não é oportunidade de entrar numa empresa assim. Porque assim, para você que não conhece os Estados Unidos, né? Empresas de dividendos lá são muito raras. E as empresas de dividendos lá não são como as do Brasil, né? A Johnson & Johnson é uma empresa de dividendo e ela paga 3,35%. Não é aquele 7, 8% que a gente está acostumado a ver no Brasil, tá? Inclusive, o pessoal escolhe não colocar dinheiro em dividendos nos Estados Unidos por causa disso, além que tem a taxa, né? Tem imposto sobre dividendos lá fora. Mas é importante ressaltar que 3,35% aqui é dividendo em dólar, né? Não é em real. Isso aqui é protegido em dólar. Então, eu penso que se eu tivesse um patrimônio muito grande, eu ia preferir ter dividendo em dólar do que em real. Porque eu prefiro muito mais trazer dólar para real do que um dia eu precisar gastar em dólar e eu só ter real, né? Mas então, será que é uma oportunidade, né, ser recuada do preço? Por que o mercado está precificando isso? Então, quando eu pego a receita, né, aqui anual da Johnson & Johnson, né, nos últimos 10 anos ela cresceu 1,79% ao ano. Não é um crescimento muito alto não, tá, gente? É um dos motivos que eu não tenho carteira Johnson & Johnson. Eu não acho que é uma empresa de crescimento, eu acho que é uma empresa madura. Eu acho que é uma empresa que tem já um mercado muito sólido para ela, que ela já está dominando em quase tudo que ela vende. Então ela vai manter mais ou menos aquela estagnação econômica, né? Continuar só reajustando com a inflação. Então eu vejo isso aqui, ó, reajuste pela inflação, porque a receita dela manteve mais ou menos estável, né? Pega os fluxos de caixas também, já um pouco mais, então ela se tornou melhor operacionalmente, mas ainda assim 2,82 eu acho baixo, tá? Eu tô buscando nas empresas do meu portfólio, né, empresas que estão crescendo mais de 10% ao ano, né, em termos de fluxo de caixa livre por ação. Tu pega os dividendos também da Johnson & Johnson, é uma exponencial, eles constantemente aumentam os dividendos, né? Eles não são muito endividados, então tu pode tirar essa parte da dívida
fora, né? Porque tem quase mais caixa que dívida, né? Realmente só tem, tipo, 2 bi ali de dívida. E o EBITDA dela é mais de 29 bi, então ela é muito tranquila em relação à dívida, tá? Eu pego aqui recompra de ação, ele faz recompra de ação, né? Johnson Johnson faz recompra de ação, então é muito legal isso também. Então tem várias coisas aqui que a empresa, ela traz resultados muito legais, pô. A princípio seria uma empresa muito legal para investir, né? Para quem gosta já dessa parte previdenciária, né? Ela não é muito cara também. Ela tem uma boa margem aqui de free cash flow yield, ela tem um bom dividendo. Então acho que seria uma boa empresa para quem vai se aposentar, para quem quer manter mais ou menos estável o patrimônio e não correr muito risco, né? Mas então vamos ver aqui a notícia, né? Aqui no Yahoo Finance, no The Street, que fala: analista atualiza a meta de preço das ações da Johnson Johnson após ganhos. Lembrando que eu traduzi isso aqui direto do Google Tradutor, né? Então pode ser que não seja perfeita a tradução. Então ele conta aqui uma historinha, né? Em 1894, Johnson Johnson começou a vender talco com Johnson's Baby Powder. O container quadrado original foi projetado com os pais em mente, disse a maior fabricante mundial de produtos de saúde. Sua forma impedia que o pacote se afastasse enquanto uma mãe tinha as mãos cheias. Então a mãe ia trocar a fralda do filho e ele tinha o pacote que não rolava, né, que não caía, digamos assim, era feito para ficar ali. Mas os produtos de talco da empresa tornaram-se um passivo e a Johnson Johnson está sob fogo há uma década por uma miríade de casos alegando que seu talco à base de pó de bebê causou câncer. Então eles estão processando, né, constantemente a Johnson Johnson, né, pela acusação de que o talco causaria câncer em bebês. E a Johnson Johnson alega que não, né? A maioria dessas alegações é sobre mulheres que tiveram câncer de ovário, mas outras desenvolveram mesotelioma, um câncer ligado à exposição de amianto. Ex-usuários do pó de bebê afirmaram que os executivos da Johnson Johnson sabiam desde o início da década de 70 que o produto continha vestígios de amianto, que é uma substância cancerígena, né? Desde 2014, pelo menos uma dúzia de júris atribuíam um total de mais de 6,5 mil milhões de danos aos consumidores, né, no caso milhões, né, que culpam os pós pelos seus cancros, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg Notícias. Então ele conta um pouco dessa história do talco, né? E a Johnson Johnson disse que seus produtos de talco são seguros e não causam câncer, mas a empresa retirou seus pós à base de talco dos Estados Unidos, né? Mercado em 2020 disse no ano passado que iria puxar o pó de talco em todo o mundo até final de 2023. Então, todas essas alegações, né, e a Johnson Johnson ainda está envolvida. Agora, eles querem também terminar completamente com esse caso do talco, né, porque não, é uma propaganda muito ruim para a Johnson Johnson, né, o produto original da empresa, que foi onde foi fundada a empresa, né, o talco, o Johnson Johnson, né, ser uma coisa cancerígena. Então, né, no caso, o Johnson Johnson concordou pagar 700 milhões para liquidar as reivindicações de mais de 40 estados dos Estados Unidos que comercializava indevidamente seu talco à base de pó de bebê. Muito bem. Daí a gente vai agora também para a questão de como que foi os resultados da empresa e o que a gente está esperando no mercado, né? Então, no dia 17 de abril, o analista de Bank of America, Jill Matchman, reduziu a meta de preços da empresa, né, de Johnson Johnson, para 170 de 180 dólares, mantendo uma classificação neutra das ações. Então, ele baixou a recomendação de 180 para 170. Então, foi um downgrade cerca do preço das ações, lembrando que ela está a 147. As ações foram negociadas para baixo, apesar de um primeiro trimestre sólido e do ponto de médio de orientação inalterado. O analista disse que o investidor Matchman suspeita que isso foi devido a vendas decepcionantes para Carvykti, um tratamento para mieloma múltiplo em um câncer de sangue incurável e um negócio de visão. A Johnson Johnson terminou ligeiramente para 145 dólares em 18 de abril. E daí fala, né? Na verdade, os investidores foram apanhados desprevenidos pela falta de crescimento sequencial da Carvykti, que a gestão atribuiu uma grande parte à fase e ao momento de compra, apesar do comentário do trimestre anterior de que um crescimento sequencial é esperado. Então, de novo, a empresa, se ela não vai crescer, ela é precificada para baixo. E é isso que eles estão precificando, né? Esse downgrade aqui, resumidamente, né? Eu já li a matéria, é por causa disso, né? Eles estão fazendo... reprecificando a empresa, já que ela vai apresentar crescimentos menores. Então, é uma empresa já consolidada e que não tem muito para surpreender, né? Mas se surpreender, eu vejo isso aqui subindo bastante, de certa forma, tá? Mas hoje eu não compraria, né? Pela essa questão de que a Johnson Johnson ela é uma empresa que não cresce, uma empresa que mantém um crescimento extremamente baixo.
E eu, no meu portfólio, busco empresas com crescimentos sólidos, com teses legais. Eu busco histórias que vão ser respaldadas em fluxo de caixa. E é por isso que eu não compraria, né, Johnson & Johnson hoje mesmo com essa queda, a não ser que seja para uma ação previdenciária. Seguindo agora, a gente tem a Prologis, que também reportou resultados, né, nessa semana. A Prologis, o que é essa empresa? Né? É um REITs que atua no segmento logístico americano. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque é uma empresa que não vai ter os mesmos múltiplos das demais empresas. Por ser um REIT, que é o setor imobiliário americano, que é como se fosse um fundo imobiliário americano, que existe bastante diferença entre um REIT e um fundo imobiliário brasileiro. Mas é como se fosse, tá? Por que é importante eu ressaltar isso? Porque se vai pegar, por exemplo, o perfil de dívida de um REITs, é infinitamente mais endividado do que uma empresa normal. E tá tudo bem. Por quê? Porque a média do mercado é endividada assim. Não é à toa que eles são muito mais sensíveis ao aumento de taxa de juros do que as demais empresas. Então, quando eu pego, por exemplo, olha isso aqui. Cara, isso aqui é muita dívida em relação ao caixa, né? O caixa é esse verdinho e a dívida é esse vermelho. Então, a dívida é de 29 bilhões de dólares, enquanto o caixa é de 500 milhões. 29 bilhões de dólares, a gente tem que comparar sempre com o EBITDA, porque só um número solto, eu não sei quanto a empresa gera de receita. Se ela gerar 100 bilhões de receita por ano, ela paga a dívida em menos de um quarto de ano, entende? Então, o EBITDA dela está em 1,3 bi. Então, se eu for pegar, ela tá 29 bi de dívida para 1,3 bi de receita de EBITDA, né? Então, é uma diferença muito grande. Tá, Gustavo, mas é saudável isso? Para a grande maior parte, né, desses fundos, sim, porque eles têm contratos de longuíssimo prazo com as empresas, tá? Então, já que ele tem a previsibilidade de receita muito grande, eles conseguem se tornar mais endividados. Então, quando eu pego, por exemplo, a Prologis, ela já é negociada mais cara, ela é bem mais cara que boa parte das empresas que a gente pega, por exemplo, até a Johnson & Johnson. Só que ela também tem um crescimento muito legal, porque já que ela está dentro do setor logístico, né, de empresa logística nos Estados Unidos, de REITs, ela paga um yield de 3,71% e tem um fluxo de caixa livre muito legal. Deixa eu pegar aqui na parte anual para mostrar para vocês. O crescimento de fluxo de caixa livre está muito legal. É uma empresa que trouxe resultado. Só que isso aqui está desacelerando. E é por isso que a empresa não está conseguindo performar mais. Muito pela questão do aumento de taxa de juros. Porque o que acontece? Com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, as empresas não querem aumentar a expansibilidade de receita delas. Então elas começam a restringir para poder surfar, né, essa suposta crise que estaria vindo de uma forma mais amena. Então, quando eu pego, até por exemplo, a Johnson & Johnson, né, aumento da taxa de juros, o spread, a margem que ela tem em produto diminui. Se ela diminui essa margem de produto, ela tem que, querendo ou não, reduzir as atividades dela, né, não fazer gastar dinheiro com coisas inúteis, como, por exemplo, fábricas novas, medicamentos muito diferentes, coisas assim, sabe? Para poder continuar mantendo aquela linha de lucro que ela tinha, né, previsto. E é isso que acontece com uma parte das empresas. E por que a Prologis sofre nesse caso? Porque já que ela é do setor logístico, né? Quanto mais empresas têm alugando os galpões logísticos, mais ela ganha dinheiro. Se as empresas não buscam esses galpões logísticos, ela perde dinheiro, né? Digamos assim, ela deixa de ganhar. Então, para essas empresas buscarem os galpões logísticos da Prologis, é preciso que o mercado esteja à tona, precisa que a indústria esteja bombando, né? Que é o que a gente começa a ver um decaimento agora nesse último resultado dela. Muito bem, então quando eu pego aqui, né, vamos ver, é uma matéria bem curta, né, fala o seguinte: Prologis desse relatório resultado do primeiro trimestre. Perspectiva positiva a longo prazo em meio à incerteza macroeconômica de próximo prazo, né, de curto prazo. Então, né, o lucro líquido da ação diluída foi $0,63 para o primeiro trimestre de 2024, em comparação a $0,50 para o primeiro trimestre de 2023. Então, mostrando uma diferença aqui, né, desde 2023 para 2024, então, ela conseguiu aumentar, né, esse lucro líquido. Os fundos principais das operações por ação diluída foram de 1,28 para o primeiro trimestre, comparando para 1,22 do mesmo período de 2023. Né? Daí ele fala, o principal FFO, excluindo o lucro líquido promovido por ação diluída para o primeiro trimestre de 2024, foi de 1,31, comparado com 1,23 para o primeiro trimestre de 2023. Embora as condições operacionais sejam saudáveis na maioria dos nossos mercados, os clientes continuam focados nos controles de custos, o que está pesando na tomada de decisões e no ritmo do leasing, disse o Hamid R. Mohagman,
cofundador, presidente e CEO de Prologis. Um ambiente de taxa de juros volátil e persistentemente alto, juntamente com crescentes preocupações geopolíticas, contribuem para essa indecisão e seu efeito de curto prazo na absorção líquida. Continuamos otimistas sobre os fundamentos do nosso negócio, enquanto estamos preparados para um ambiente mais lento no próximo trimestre ou os dois. Então, o que eles estão falando aqui é literalmente aquele ciclo de alta de juros. Então, eles estão vendo que existe um movimento mais lento de mercado, né, tem menos demanda, e eles estão tendo mais ou menos esse respaldo também no fluxo de caixa livre. Só que ainda é uma empresa que está com ventos muito favoráveis, né? É uma empresa que tem um REITs que está num setor muito favorável com essa parte de logística, que tende só a crescer daqui para frente, né? Já cresceu muito e vai continuar crescendo muito. Tanto que eu acho que é uma boa oportunidade para quem quer entrar em algum REITs, né? Esse aqui é uma baita oportunidade, né? Tanto que ele tem uma ocupação média de 96%, para ver que ele não está com uma ocupação baixa, né? Está muito alta. Tem uma margem ainda para fazer um incremento muito legal, então eu acho que está um bom preço de entrada, pelo menos para mim, né? Só que eu não colocaria na minha carteira de fluxo de caixa, afinal eu prefiro empresas que estão de crescimento do que, né, um REITs nesse exato momento, né? Mas para quem busca esse dividendo americano, acho que é uma boa oportunidade. Principalmente que se tu pega o preço do Prologis ao longo do tempo, você vê que deu uma explosão aqui, né, quando teve o bull market de 2022, lá do S&P 500, mas desde lá a gente tem um decréscimo, né? Então ela tá numa baita, né, oportunidade de preço aqui. Pode ser que caia mais. Eu acho que ela se mantém nesse preço estável aqui de 2020, 2021, durante um bom tempo, né? Enquanto a taxa de juros não cai. E quando a gente tiver uma melhora do mercado americano, que vai acontecer, em algum momento vai acontecer essa melhora, eu vejo esse REITs também subindo bastante no preço dele, fazendo esse mesmo movimento aqui de expansão, porque daí ele começa a querer comprar outros galpões logísticos e incrementar, né, a gestão deles dentro desses galpões. E isso que é o que traz fluxo de caixa, né, para o acionista. Então eu vejo como um REITs muito melhor que várias outras empresas, né? É um REITs extremamente que tem performado muito bem ao longo do tempo. E para uma tese de dividendos pode ser algo muito legal para se pesquisar. E no vídeo de hoje é isso, né? Lembra que eu vou trazer a parte 2 desse vídeo sobre outras empresas, o resultado de outras empresas para a gente poder analisar aqui. E daí nesse outro vídeo eu também trago sobre a minha carteira. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida, me ajuda bastante, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.